Graças a paz, amados irmãos, tudo bem? Glória a Deus, né? Porque nós estamos aqui mais uma vez. E nós queremos compartilhar uma porção da palavra do Senhor. E esse vídeo, como nós temos feito nessa campanha de Quaresma, né? E nós já falamos, a Quaresma é exatamente 40 dias depois da quarta-feira, né? De cinzas, chamada cinzas. E até o sábado, né? Que antecede o domingo de Páscoa. Né, sem contar os domingos. Então a gente quer a cada sábado compartilhar, né, uma porção da palavra do Senhor. Nós queremos começar orando ao Senhor nesse momento, pedindo ao Senhor que o Senhor nos direcione, nos abençoe, né, nesse vídeo curto que queremos compartilhar. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Nessa noite nós queremos te agradecer por esse momento, te pedir que o Senhor fale de forma poderosa ao nosso coração, que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, que o Senhor nos direcione a cada dia. Fica conosco, vá ao encontro daqueles que ouvirão e verão esse vídeo para a glória do Teu nome. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Meu amado, eu sou o pastor César Murilo e eu auxilio ali, sou pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista em Funcionários 4. E minha esposa, nós lideramos, né, o Ministério de Casais e também os adolescentes. Então nós estamos ali auxiliando o pastor Hércules e para a glória de Deus, Deus tem sido maravilhoso ali naquele lugar. E o intuito dessa live é realmente compartilhar uma porção da palavra do Senhor, estarmos orando, né, a cada dia. Então nós falamos no sábado passado, né, sobre o nosso título geral é Quaresma, Tempo com Deus. São 7 vídeos, 7 sábados, até o sábado que antecede a Páscoa. Então nós queremos compartilhar de uma forma geral sobre esse tema, né? Quaresma, um tempo com Deus, tá? E no sábado passado nós trouxemos uma palavra, uma reflexão, baseada no texto de Mateus capítulo 6, versos 5 a 7, né? Quando Jesus falando ali aos seus discípulos, no Sermão do Monte, ele orienta que entrem em seu quarto. Ele diz, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, de vãs repetições. Mas no versículo 6 ele diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto. Então, o título da mensagem passada foi vá, né, para o seu quarto. E hoje nós queremos compartilhar um outro texto, né, e o título é do batismo ao deserto, tá bom? Do batismo ao deserto, baseado no texto, né, do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 1, né, do versículo 9 ao versículo 13, tá bom? Então você pode, se você não se inscreveu ainda, né, em nosso canal, você pode se inscrever, ativar o sininho aí, né, e dar um ok aí, um like, né, um ok para nós aí no vídeo, tá bom? Tanto o passado quanto esse também. Tá ok? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto sagrado do Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 1, né, versos de 9 a 13, tá bom? Marcos capítulo 1, versos de 9 a 13. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta e o texto da palavra do Senhor nos diz assim. O título dessa mensagem é do batismo ao deserto. Diz assim, naquela ocasião Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. O texto que nós lemos é Marcos capítulo 1, do 9 ao 13. Amados irmãos, nós sabemos que a Bíblia, né, especialmente o Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos, especialmente 3 sinóticos, né, que são similares, que é Mateus, Marcos e Lucas. E nós temos o 4º evangelho, que é João. Esse evangelho que nós estamos lendo é o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, né, o capítulo 1, do 9 ao 13, e é o segundo, né, evangelho ali na sequência do Novo Testamento, tá? Então, o Evangelho de Marcos é um evangelho, né, muito interessante,
ele foi escrito provavelmente do ano 65 ao ano 70, escrito por João Marcos em Roma, né? João Marcos era filho de Maria, não Maria, mãe de Jesus, mas João Marcos era inclusive primo, né, legítimo, né, primo de Barnabé. Ele foi muito útil nas viagens missionárias de Paulo, é tanto que tem um texto em Atos que Paulo manda chamar ele, que é muito útil para o ministério, né? E João Marcos, ele é um discípulo, ele se torna um discípulo, realmente ali próximo, muito próximo ao apóstolo Paulo e Barnabé, e ele escreve esse evangelho, né? Ele escreve esse evangelho segundo os historiadores, né? Em Roma. E o interessante é que esse evangelho ele tem uma peculiaridade de revelar, de mostrar o sofrimento e o sacrifício de Jesus. Ele mostra, né, na linguagem romana, uma linguagem prática, uma linguagem de urgência, né? E esse evangelho escrito por Marcos, ele tem uma peculiaridade interessante que ele é chamado evangelho de ação. Então, ou seja, ele é um evangelho prático, né? Um evangelho que dentro da linguagem do que o povo, né, do que a sociedade romana da época de 65 a 70 depois de Cristo, ela pensava, ela agia, né? Então ele é um evangelho prático, é um evangelho conciso, é um evangelho direto, né? Ele é direto ao ponto, né, como dizemos hoje em nossos dias. O interessante também que eu queria chamar a atenção desse livro de Marcos é que a sua linguagem ela não é bem rebuscada, não é uma linguagem, né, poética, não é uma linguagem, né, de difícil acesso, não. A linguagem de Marcos, ela, pelo fato dela ser um evangelho, uma linguagem direta, um escrito direto, um texto direto, essa linguagem ela é simples, né? Ela é escrita de forma simples e compreensível também de forma simples, né? Ele torna o evangelho mais acessível, né? Interessante que Marcos adaptou sua mensagem ao contexto cultural e religioso de seus ouvintes, ou seja, ali escrito em Roma, ele torna assim o evangelho mais acessível e impactante, tá bom? Então nós queremos realmente chamar a atenção para esse evangelho, tá? E ele é bastante interessante porque ele mostra, né, Jesus ali como filho do homem, né, como o Messias, o filho do homem, né? Então Marcos ele nos traz uma mensagem, né, de esperança, de perseverança, né, que com Jesus poderia sim, né, vencer o sofrimento, o martírio, onde o próprio sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo, foi vencido, né, na cruz do Calvário. Amém? Então esse é um breve resumo, né, do texto de Marcos, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, o texto, né, belíssimo de Marcos. E nós queremos também compartilhar o texto, né, que diz assim, como nós já lemos, né, naquela ocasião Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Esse João é João Batista, né, primo de Jesus. E o texto da palavra nos diz que, no versículo 10, que assim que saiu da água, Jesus viu os seus discípulos, viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em quem tenho agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali estive 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Amém? Essa leitura que eu estou fazendo, amados, é do texto da versão NVI, a nova versão, né, internacional. Então, o título da nossa mensagem hoje, da nossa breve reflexão, é do batismo ao deserto. Ou seja, Marcos, ele escrevendo, né, nesse texto, quando acabamos de ler, ele mostra justamente essa passagem que Jesus ele foi batizado, né, por João Batista, e ele mostra exatamente aquela cena, aquela situação. Jesus sendo batizado por João, a Bíblia nos diz que João ele ia para o deserto, pregava, as multidões vinham de Jerusalém, da região da Judéia e até ali o deserto, onde João Batista estava pregando o Evangelho e batizando. João Batista foi justamente aquele que preparou o caminho de Jesus para a chegada do Messias, onde ele inicia onde Jesus inicia o seu ministério
após o batismo com 30 anos e vai até os 33. Mas eu queria pensar nessa noite, amados, sobre nesse tempo, né, que nós temos tirado de quaresma, de reflexão, de leitura, de oração, de jejum voluntário. E o versículo número 9 nos chamou muita atenção. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia. Ele foi batizado. Ou seja, amados, nesse momento a gente vê exatamente um Cristo humilde, um Cristo demonstrando humildade, um Cristo demonstrando que a necessidade do batismo, o batismo nas águas, o batismo não para remissão de pecados, porque Jesus não tinha pecado. A Bíblia nos diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Então Jesus ele cumpre aí exatamente a necessidade, a importância. Ele nos demonstra como filho, mesmo sendo filho de Deus, ele nos demonstra a necessidade e a importância, amados, do batismo. Como eu falei, não para a remissão de pecados, mas para que se cumprisse a palavra do Senhor. Então no versículo 9, interessante, né? Ou seja, esse Jesus, esse Filho de Deus, o Filho do homem, né, sendo batizado por João Batista. No versículo 10 ele diz que assim que ele saiu da água, ou seja, como ele mergulhou, ele foi batizado, assim que ele saiu da água, né, aí a gente vê o poder de Deus através da Trindade, Pai, Filho, sendo batizado e o Espírito Santo. E aí mais uma vez nos mostra o que? Jesus viu os céus abertos, os céus se abrindo. E a palavra do Senhor nos diz aqui em Marcos que o Espírito Santo desce, né, em forma de uma pomba, né, de um pássaro, sobre ele. E no versículo 11 diz, então veio dos céus uma voz, ou seja, o Filho estava ali, saiu da água sendo batizado, né, o Espírito Santo vem em forma de uma pomba, né, e aí no versículo 11, né, o Pai diz assim, então veio dos céus uma voz, tu és meu filho amado, ou seja, o Pai, tu és meu filho amado, em ti me agrado. Amém? Então nós vemos aí a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ali no batismo de Jesus, né? Agora, interessante que logo após o Espírito impeliu para o deserto, ou seja, logo após o Espírito levou para o deserto o Espírito Santo. Amados, nós vemos o seguinte, depois do batismo de Jesus, depois do batismo, na obediência ali de Jesus, no batismo, ele foi impelido para o deserto. E no final do versículo 13 nos diz que ali Jesus esteve 40 dias, né, sendo tentado por Satanás. O que eu quero dizer a você nessa noite, amados, é que Jesus, sendo filho de Deus, obedeceu, foi batizado, né? A Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali naquele momento, mas Jesus foi tentado. Em tudo ele foi tentado, e durante não só um dia, 2 ou meio dia, mas Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites. Amados, o que eu queria dizer a você nessa noite é que, mesmo em meio à dificuldade, né, é necessário que muitas vezes nós passemos, né, a gente venha passar por dificuldades, porque as dificuldades nos forjam. Não era a necessidade de Jesus. Mas o que nós podemos tirar de lição é que mesmo após o batismo, ou seja, mesmo após a bênção, mesmo durante as bênçãos, muitas vezes nós nos sentimos tão bem, olha, como eu estou em paz com o Senhor, como Deus tem falado ao meu coração, como o Senhor tem sido maravilhoso conosco. E vem uma tribulação, vem um deserto, vem uma situação de saúde inesperada, né? Vem uma cirurgia, uma dor que você não estava esperando ou você não se preparou. Uma demissão que você não estava preparado para isso, né? Vem uma descoberta de uma doença que você não planejou. Vem uma notícia triste que você não agendou. Porém, nós precisamos entender uma coisa, que o que a palavra do Senhor nos ensina, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Mesmo Jesus sendo filho de Deus, sendo batizado, foi para o deserto. Ou seja, amados, nenhum de nós, nem eu, nem você, nós estamos livres do deserto. Nós estamos livres da situação. Nesse tempo de quaresma é preciso refletirmos, pensarmos, jejuarmos, buscarmos o Senhor
Porque Isaías nos diz, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Amados, nós precisamos entender que mesmo em meio à situação, mesmo em meio à bondade de Deus, ao bem-estar que você possa estar sentindo nesse momento, você poderá ir ao deserto. E o deserto, eu queria dizer a você, como nós sabemos, eu queria reafirmar essa verdade para você. É que o deserto, ela não é lugar de estadia, o deserto não é permanência, mas o deserto é lugar de passagem. Então, entenda que há necessidade nesse momento, se você está passando por um deserto. No deserto nós somos forjados, no deserto nós buscamos mais, no deserto nós dependemos mais do Senhor, nós buscamos mais ao Senhor. Né? É no deserto que também o milagre chega, é no deserto que o maná chega, é no deserto que a sua necessidade ela é suprida. É no deserto que você e eu, nós somos ensinados por Deus. Lembre que, trazendo a memória lá atrás, né, lá no Antigo Testamento, né, no Êxodo, nós percebemos que o Senhor mandou o maná para o seu povo. Todos os dias tinha pão para o povo. Ou seja, o povo não passou por necessidade. Pode haver com você escassez, sim, pode. Mas a provisão, nosso Deus é o Jeová Jireh, é o Deus de providência, é aquele que pode e que faz novas todas as coisas. Eu queria dizer a você nessa noite, finalizando, do batismo ao deserto. Jesus foi batizado, a Trindade estava ali, cumpriu-se a palavra. Não, lembre-se, o batismo não para a remissão de pecados, mas por obediência. Né? Mas ele foi levado ao deserto, foi tentado, mas não pecou. Então, mesmo que as tribulações venham, meu amado, minha amada, meu querido irmão e amigo, saiba de uma coisa, o Senhor está com você, dando condições, te fortalecendo, te ajudando, te abençoando, para que esse deserto que se iniciou na sua vida, ele tem início, ele tem meio, mas eu queria dizer a você, ele tem fim. Olha só, no versículo 3 nos diz que ele passou 40 dias, ou seja, o versículo nos diz que ele passou apenas 40 dias, não foi a vida inteira não. Então, da mesma forma, entenda que esse deserto que você poderá estar passando, ele vai acabar. Mas é preciso uma coisa, você buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, Jeremias nos diz, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu amado, eu queria deixar essa palavra para você. Esse tempo com Deus, né? Essa quaresma, tempo com Deus. Pare um tempo, esse tempo desses 40 dias, para tirar um tempo com o Senhor, para tirar um tempo para Ele, um tempo de consagração, um tempo de jejum voluntário, né? Um tempo de aliança com Ele. Se a sua aliança com Ele está quebrada, é tempo de restauração, é tempo de buscar ao Senhor. Né? Tire um momento de oração, vá para o seu quarto, no seu escritório, né? Como eu falei no sábado passado, muito tempo na minha vida, né? O meu momento de oração rápido ali com Deus era no banheiro, muitas vezes no trabalho, onde chegava. Não importa, o que importa é que você pare um pouco, diariamente, né? Não importa se é 5, 10, 20 minutos, 1 hora, não importa. Você parar um pouco e buscar ao Senhor ali e orar a Ele, tá bom? Do batismo ao deserto, Jesus está com você. Busque a Ele, não o abandone, né? Busque ao Senhor em oração por você, pela sua família, pelo nosso país. Nós estaremos agora finalizando esse vídeo orando. Senhor nosso Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome. Nós queremos colocar cada pessoa que assistirá esse vídeo, cada família, o nosso país. Nós queremos colocar diante de Ti as famílias do nosso país, as famílias desse mundo. Onde houver necessidade de restauração, que o Senhor coloque a sua mão estendida para restaurar. Onde há necessidade financeira, que o Senhor supra. Onde há necessidade ali espiritual, que Teu Espírito Santo chegue e convença-o do pecado, da justiça e do juízo. Nos abençoa, Deus, para cada sábado podermos fazer esse vídeo e com certeza abençoar vidas como temos sido abençoados também.
fica conosco. É essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e até o próximo sábado, se Deus quiser. Se você não nos segue, nos siga, tá bom? @PR César Murilo, né, no YouTube, e que você possa cada vez mais também aí se inscrever no canal, curtir, né, e passar esse vídeo também, e outros também possam ser inscritos e cumprir essa jornada conosco até o sábado, né, dia 4 de abril. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na paz.